A paz do Senhor, meus amados e amadas irmãs. Que Deus abençoe a sua manhã de quarta-feira. Vamos a um estudo glorioso. Irmãos, é necessário às vezes ter esses ensinamentos, porque você vê muitas vezes pessoas pecando. E elas, por não entender muitas coisas, elas acabam falando coisa que não sabem. Né? É claro que tem os limites, amém? Tem os limites, né? As coisas de Deus não é causa de ganho. Quer dizer isso, ganho? Ganho assim para você, como empresa, para você ganhar, lucrar, né? Comprar muitas propriedades com o lucro daquilo, enricar, entendeu, irmão? As coisas de Deus, o Evangelho de Cristo, ele é próspero, mas não é para uma pessoa só. Deus chega a falar que a casa dele é a casa do tesouro. O que é tesouro? Não é coisa rica? Tesouro não é muita coisa preciosa? Não é coisa maravilhosa? Tesouro? Hã? Lá em Malaquias ele diz, olha, trazei os dízimos e oferta alçada em que vocês me roubais. Eu posso dizer, em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Nas ofertas, dízimo e oferta. Trazei todos os dízimos, né? E as ofertas para que haja mantimento na casa do tesouro, né? O que quer dizer isso? Mantimento? Mantimento? O que é mantimento? Mantimento é uma viúva lá precisa de uma ajuda, tu tem. Um órfão precisa de ajuda, você tem. Uma pessoa velhinha precisa de uma ajuda, você tem. Na casa do tesouro, que é a casa de Deus. Tem ali o suprimento da casa do Senhor, as despesas que é, né, meus irmãos, devida na casa de Deus, aluguel, luz, água, a gasolina, a viagem missionária dos pregadores, né? Que vai por sua conta, né? Quer dizer, porque quando é pregação de igreja, aquela igreja vai, aquele missionário vai para aquela outra igreja paga a despesa dele, né? E se vem um de lá para a igreja de cá, a igreja paga a despesa dele. O que é a despesa dele? A dormida dele, o alimento dele, né, meus irmãos? A passagem dele, o gasolina, né? E isso é o mantimento da casa do tesouro, da casa de Deus. Por isso que Jesus fala que é para ajudar a casa dele, dízimo, oferta. E ele fala, dai, será-vos dado, a medida recalcada, sacudida, transbordando. É mais bem-aventurada a coisa dar do que receber. Entendeu, meus irmãos? Ó o mistério, mas vamos nos mistérios, nos requisitos e no limite. Entendeu, irmãos? Não é como muitos fazem, não. A coisa tem limite. Aqui Jesus deu uma ordem aqui. Olha, vocês vão. Aqui ele ordenou. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou dizendo, ireis pelo caminho da gente, nem entrareis em cidade, não ireis pelo caminho da gente, nem entreis em cidade de samaritanos. Mas ide antes as ovelhas da casa perdida. Aqui era uma ordem para os 12, né? Aqui fala, curai os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebei, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem alparca, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Digno é o operário do seu alimento. O que Jesus quer assim? Olha, vocês não vai sair na missão com o bolso cheio de dinheiro. Prata, ouro, aquelas pochetes, né, irmão? Ali na cintura, agarrado na cinta, cheio de ouro, cheio de prata, cheio de dinheiro, né?
Não, vocês não vai fazer isso. Não, não é para sair, como diz, ó, eu vou preparado aqui para me pagar, né, minha dormida, minha comida, né, meu alimento, eu tenho que ir preparado. Eu vou encher aqui de dinheiro. Aquele tempo era muito ouro, né, mas um prata, eu vou encher aqui de ouro, né? Eu vou encher aqui de prata, né? Jesus diz, não, vocês vai, não leva nada. Nem 2 túnicas vocês levam, não, vai na cidade, vê ali uma casa ali, onde é digno vocês ficar ali. Vocês ficam ali naquela casa, vocês vão hospedar naquela casa, daquela pessoa, aquela pessoa vai te dar comida, vai te dar roupa, vai te dar dormida, você vai ficar ali até você acabar a pregação ali daquele lugar. Porque digno é o operário do seu alimento. Em outras partes fala digno é o obreiro do seu salário. Vocês estão entendendo? É como o missionário sai da casa dele aqui, vem cá pregar na igreja tal. Ele sai. Chega lá, ele sai de casa sem nada. Chega lá, o que acontece? A igreja lá vai acudir ele, vai dar o alimento dele, vai dar o dinheiro dele, para pagar o hotel, no caso, né? Enfim, a gasolina, enfim, a passagem que ele viajou. Vocês estão entendendo o mistério? Não é mordomia, entendeu? Não é mordomia, não, é o básico. Não é riqueza, não é causa de ganho, não. É o básico. Jesus diz que tu é digno, viu? De você se alimentar, de você ter o seu básico. Entendeu o mistério? O básico. Porque você precisa viver, entendeu? E teu Deus é o teu patrão. E ele vai te deixar morrer de fome? Vamos cá, em outro. Ó Paulo aqui falando. Eita Jesus, Paulo, 1 Coríntios capítulo 9. Paulo aqui estava se queixando aqui, que o povo achava que ele não tinha direito de comer, não, que ele não tinha direito nem de beber, ele não tinha direito de levar uma esposa, não tinha direito de levar um irmão junto com ele, não. Você tem aqui, como ele dizia aqui, eu só não posso deixar do direito de trabalhar. Ele fazia uma pergunta, né? Então vamos ver o desabafo de Paulo e ele falando a realidade. Amém? Não sou eu apóstolo? Um ponto de interrogação. Ele ponhava, né, irmão? Um ponto de interrogação. Não sou livre? Ele colocava um ponto de interrogação. Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Ele fazendo pergunta. Não sois vós a minha obra no Senhor? Entendeu? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então ele está dizendo aqui que ele viu Jesus, entendeu? Ele está fazendo pergunta, eu não sou apóstolo, né? Então ele estava fazendo ali umas perguntas. Esta é a minha defesa. Ele estava se defendendo das acusações, né? Esta é a minha defesa com os que me condenam. Eita Jesus. Não temos nós direito de comer e beber? Ele fez uma pergunta. Nós não temos direito de comer e beber, não? Olha. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente? Como também os demais apóstolos, irmãos do Senhor e Cefas? Tudo fazendo a pergunta. Nós não temos direito, não? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Será que era só os dois que, né? Não podia deixar do direito de trabalhar, não, entendeu? Eu queria que eles trabalhassem, até mesmo sem poder, amém? Quem jamais milita a sua própria custa? Ele fazendo pergunta. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Outra pergunta. Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Só se não gostar, né, irmãos? Mas vai se alimentar do dinheiro da venda do leite, né? Digo eu isto segundo os homens. Ou não diz também o mesmo?
porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão? Perdão, meus irmãos, rapidão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Claro, né? Ou não diz certamente por nós, certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com a esperança, e o que debulha deve debulhar com a esperança de ser participante daquele fruto. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Ai, Jeová. Se outros participam deste poder sobre vós, porque não é mais justamente. É justo, né? Deste poder sobre vós, porque não é justamente mas nós não usamos deste direito. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou o Senhor. Como lá atrás Jesus ordenou, né? Ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas ele diz, mas eu de nenhuma destas coisas usei. Não escrevi isto para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação de mim, se não anunciar o Evangelho. Por isso eu faço boa vontade, terei recompensa, mas se de má vontade, apenas uma recompensa me é confiada. Logo, aqui ele está falando aqui. Amém, mas o que Paulo diz aqui? Ele está dizendo o seguinte, que ele estava explicando, né? O lavrador planta, ele tem aquela esperança, né? Que ele vai ali também participar, né, irmão? Comer daqueles frutos que ele plantou, como o leite, né? Das vacas, né? Da pessoa ali que tem ali, né, irmãos? Ali a sua fazenda com bois, com gado, né? E ali ele vai lucrar, né, irmão? Se ele não toma o leite, ele vai de alguma maneira, vai fazer o queijo, vai vender por lá de cima o leite, ele vai lucrar de alguma coisa, um pouquinho. Ele vai participar um pouquinho daquilo, não é verdade, irmãos? Assim, ele disse assim que aqueles que participam, que estão no evangelho, que participam, é justo. É justo. Porque o Senhor disse o Senhor ordenou que aqueles que vivem do evangelho, né? Aqueles que ordenou também o Senhor que os que anunciam o evangelho que viva também do evangelho. Mas essa ordem de Jesus não é para você enricar, não. É para tu sobreviver no seu básico ali no evangelho. Entendeu, meus irmãos? Amém? Aqui ele está falando assim que no altar lá quem participa das coisas consagradas é sagrada, consagrada a Deus no altar de antigamente, não comia também? Participava ali também, né? Então ele está dizendo, mas eu não quis usar esse direito meu. Não, eu não quis usar esse direito meu para não pôr tropeço. Então ele diz, eu vou vigiar. Eu tenho o direito de fazer, mas eu não vou fazer para que o evangelho não seja escandalizado. Né, meus irmãos? Você vê hoje, né? A pessoa às vezes novo, a pessoa ali que às vezes nem trabalha ali o dia todo no evangelho, fazendo missão, ou tem órgãos de caridade, né? Tá ali
pique, tá ali live, dinheiro correndo, ali piques, né? Ali vai um fraquinho, ele se escandaliza vendo isso, né, irmãos? Às vezes o canal dele é monetizado, mas ele não se... E tem muitas visualizações, ele não se contenta com a monetização do canal dele. Ele quer mais e mais, ele quer Pix, ele tem muita conta ali, ele quer dinheiro de live, mais dinheiro e mais dinheiro, vai dinheiro. Tá fazendo do evangelho causa de ganho. É um pouquinho. Você tem o direito, se você trabalha do evangelho, né, direto no evangelho, você fica ali horas e horas, pelo menos 8 horas, né, que uma empresa, o funcionário tem que trabalhar 8 horas. Pelo menos se você trabalha no evangelho, pelo menos 8 horas do seu dia, dedicado ali nas coisas do Senhor, você tem o direito de tirar o seu básico. Entendeu, irmão? É básico. Não é enricar, não. Viu? Aí, vamos supor, a pessoa às vezes tem uma igreja, né? Como aqui, vamos aqui, depois eu volto aqui. Amém? Então vamos aqui em Atos 5. Atos 4. Vamos aqui em Atos 4, para nós tirar outra dúvida. Atos 4, glória a Deus. Atos 4, isso, achei. Ó, a solidariedade dos cristãos, solidariedade, a língua é pesada. Vamos aqui, meus irmãos, olha. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Pois que todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade de cada um tinha. Entendeu, meus irmãos? Ali no tempo de Pedro, né? O apostolado ali de Pedro. O que acontecia, né? Eram muitos crentes ali. Então ninguém dizia assim, não, eu sou rico, eu tenho um monte. Não era comum a se dizer isso, não. Aí aquele que tinha, vendia ali a propriedade inteirinha, tinha que trazer o preço, né? Daquela propriedade, colocava ali no pé do apóstolo. Mas o apóstolo não pegava, vamos supor, se fosse 100 mil reais, não pegava 10 mil, depositava, dava ali para os pobres, cesta básica, ou dinheiro para suprir a necessidade daqueles pobres, e dizia, epa, 90 mil é meu, vou pôr na minha conta, vou ostentar, vou comprar coisas e coisas para mim, vou comprar carro do ano, vou comprar mansões, negativo, com todas essas casas que eu vou recebendo, não. Pedro pegava o dinheiro e partia certinho, ninguém dizia tenho mais nem menos, era igual. Um pouquinho a cada um, ali ninguém tinha falta alguma do seu alimento, da sua veste, da sua moradia, era suprida a sua necessidade com cada um. Você está vendo o mistério, como que é o evangelho? O evangelho não é assim, você dá o dinheiro na casa de Deus. Misericórdia, o pastor diz, epa, é meu, sou empresário agora eu vou ostentar, agora eu vou comprar coisas caríssimas e vou acumular bens, eu vou comprar fazenda, eu vou comprar iatinho, eu vou comprar, iate, quer dizer, eu vou comprar jato, né, jatinho, comprar avião, eu vou enricar mesmo, eu vou comprar muitas propriedades. Negativo. Porque enquanto você está comprando esse monte de propriedade, tem um monte de gente pobre, de irmão, passando necessidade. E tu acumulando aquilo que não é teu, né? De ajuda que te deram. Amém? Eu estou falando isso de ajuda que te deram. Isso é negativo. Se fazem assim, irmãos,
o último dia vai ser tenebroso. Vai. Por isso que muitos pastores, muitas pessoas já tiveram revelações de pessoas que estavam no inferno por ganância ao dinheiro pelo evangelho. Porque ele não fez a coisa justa. Não, ele não fez a coisa justa. Ele gananciou. Ele achou que eu estava na empresa dele, né? Pegou para ele, né? Para ostentar e deixou os necessitados lá morrendo de fome. Não pode. O evangelho é uma repartição, não é coisa unida. Tem que ser repartido, né? Ter o dinheiro ali de pagar as contas e cada um pouquinho. Não é para um acumular, né? Querer achar, não. Paulo disse, eu não busco proveito o que é vosso, não. Não, eu não busco isso, não. Né? Ele sabia estar no lugar dele. Ele disse, eu tenho direito, mas eu não vou usar esse direito meu. Né? E aí aqui, mais para frente, ele fala aqui. Vocês entenderam, irmão? A coisa é muito simples do evangelho. Vocês entenderam o que o Senhor diz? Aqui mais para frente tem aqui uma coisa muito interessante. Aqui ele diz aqui, ó. Se alguém ensina, aqui é 2 Timóteo capítulo 6. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, deixa eu falar antes que eu esqueça aqui o que está vindo aqui. Ah, irmã, mas eu não tenho direito de prosperidade, de comprar meu jato, de comprar uma mansão, de ter uma vida regaladamente rica. Tem. Se você estudar e trabalhar numa empresa fora aí, você tem o direito de comprar até o mundo todo. Mas isso aqui está se falando no Evangelho. Aqueles que vivem do Evangelho. Aqueles que dependem só do Evangelho, que eles vivem para Deus 24 horas, se for o caso. Na obra de Deus. Está entendendo, meus irmãos? Mas agora a pessoa que quer, vamos supor, quer ricar, com o trabalho dele, aí é livre, ele é livre. Mas com o trabalho, o suor do rosto dele em outras coisas, né? Estuda, faz faculdade, faz doutorado, mestrado, ganha muito dinheiro e compra o que você quiser, apartamento, mansão, tudo que você puder aguentar comprar, compre. Não é pecado, é teu trabalho, é teu suor. Estou falando dentro do Evangelho, esse esclarecimento, para que as pessoas não fiquem enganadas quando vê um pobrezinho de um irmão lá que ganha o seu sustento. Seu sustento simples, trabalhando para o evangelho, começa a tacar pedra, dizer aquilo ali é um ladrão, aquilo lá é um ator, aquilo lá é um enganador. Não faça isso. Você tem que saber o que aquele irmão está fazendo, se ele é trabalhador mesmo para Cristo, se ele vive mesmo, ele está ali no evangelho dedicando dia e noite. Então não taca pedra, não fala que você peca. Viu? Não vai xingar o irmão, não vai falar que o irmão é um aproveitador, que ele é um ladrão, que ele é isso e aquilo, sendo que a Bíblia dá o direito para ele. Se ele vive dedicado ali com as almas, com as ovelhas, com a igreja, ele é um homem trabalhador, mas para Jesus. Amém? Aqui Paulo dá uma explicação muito clara. Se alguém ensina alguma outra doutrina e de conforme com essas palavras de nosso Senhor Jesus, Cristo, com a doutrina que é segundo a piedade, isso é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas, de palavras das quais nasce inveja, porfia, blasfema, ruins suspeitas, contenda de homem corrupto de entendimento, e privado da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho, aparta-te dos tais. Mas grande ganho a piedade com contentamento. Acha que a piedade quer dizer o evangelho de Cristo? Não, você tem que ter ganho, você tem que ter riqueza. Não, é causa de ganho, causa de ganho, eu tenho que ficar rico com o evangelho. Não. A Bíblia diz que negativo. Aí Paulo fala aqui, ó, porque nada trouxemos para esse mundo. E é manifesto que nada podemos levar dele, com certeza, né? Tendo, porém, sustento
e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contente. Temos o sustento nosso básico, o que nós precisa para sobreviver. Estejamos contentes. Olha bem o que fala aqui. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e laço em muitas concupiscências loucas, nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos e espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Amém? Noutra parte aqui fala que muitos vão fazer das ovelhas comércio. Acha que a igreja é comércio para ganhar dinheiro para eles. Amém? A igreja é uma instituição santa, onde prega a palavra de Deus, a salvação, onde também ela tem ajuda para o necessitado, tem que ser dividido. É dividido, irmãos, de igual para o necessitado, não para aqueles que trabalham, têm saúde, têm condições, né? Não precisa. Mas é para aqueles que estão necessitados. É uma obra de caridade também a Igreja de Cristo. Amém? Tanto é que Paulo dizia que era para os diáconos cuidar dessa parte aí das viúvas, cuidar aí, de administrar e cuidar deles, naquilo que eles precisassem. Amém, meus irmãos? Então a Bíblia é bem clarinha. Que você vive do Evangelho, você trabalha nele de noite, como o pastor Rodrigo Cruz. Pastor Rodrigo Cruz, Deus te abençoe, eu gosto da sua pregação, meu irmão, você tem coragem. Deus te levantou, pastor Rodrigo Cruz. Então, ele tem o direito de ter o sustento dele. Viu, irmão? Mas, e o que entra na igreja dele, ele suprir, pagar as contas, né? E ajudar o necessitado que aparece lá, não é? Como se diz, como tem alguns que põem no banco dinheiro para mofar, junta dinheiro e vai comprando coisa para ele e vai ostentando. Negativo. Não. É o básico. É o básico que o Evangelho te fornece. Ele não te fornece riqueza quando você vive dele, você trabalha para ele, para Jesus. Agora, se Jesus quiser usar alguém, né, que tem condições para te dar uma BMW, qual é o problema? Qual é o problema? Diga, esse aqui é um presente para ti, viu? Jesus está mandando te dar. Ou uma casa nova, né? Não precisa ser de BMW, não, para que esse exagero, né, meus irmãos? Te dá um carro para você, um carro novo. Irmão, vou te dar um carro novo para você trabalhar na obra. Também você pode pegar o dinheiro da obra para comprar um carro para trabalhar na obra, pode, viu? Pegar o dinheiro dos irmãos que ajudam a igreja e comprar um carro para trabalhar na obra, pode. Mas esse carro é da obra de Deus. Vai fazer a obra de Deus até virar uma sucata, viu? Não é seu. Para vender e colocar o dinheiro no bolso. Não, é da casa do Pai. A coisa é justa, mas o evangelho é muito estreito. O evangelho, irmão, ele é muito claro. Amém? Então é assim que funciona, entendeu, irmão? A igreja é rica, entrou muito dinheiro, entrou. Então você vai pagar ali a vida ali dos que trabalham, dos membros, aliás, dos obreiros que trabalham dia e noite ali para Jesus, você vai pagar a despesa deles e depois você vai somar o que restar ali, você vai repartir com o necessitado, nada de pôr lá no banco na sua conta e dizer você vai tirar só a sua porção simples, diária. É assim que manda o evangelho, é assim que Pedro fez, é assim que Jesus mandou e é assim que Paulo mandou. Paulo, e tem um lugar aqui que Paulo diz que recebeu salário. Ele diz, olha, deixa eu ver se eu consigo achar. Ele diz, eu recebi salário, recebi. Será que eu vou estar marcado aqui ainda? Não, acho que eu não me perdi, não. Paulo está dizendo que ele recebeu de uma igreja salário. Aqui, ó. Aqui, ó. Aonde que é, meu pai? Porque porventura, humilhando-me a mim. Aqui, ó. Porque porventura
humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltado, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas, olha aqui, outras igrejas, despojei eu para vos servir, recebendo dela salário. E quando estava presente convosco, tinha necessidade de ninguém, fui pesado. Porque os irmãos que viram da Macedônia supriram a minha necessidade. Então ele recebeu a ajuda dos irmãos que veio, né, até ele. Então ele estava numa igreja, numas igrejas ali, e ele recebeu o salário dele, Paulo recebia. Mas aí ele foi para outro lugar, outra igreja ali, que ele comandava ali, e ele falando com os irmãos, olha, eu estou me humilhando aqui, eu não quero receber salário de vocês. Não, daqui de vocês, eu não quero salário, viu? E eu estava aqui, ele falando, eu estava com vocês, e ali acabou tudo meu sustento, e eu estava já, né, no apuro. Mas aí Deus, que certamente, né, irmão, Deus tocou nos irmãos lá, e eles vieram e me trouxeram ajuda para mim não perecer. Mas eu estou me humilhando aqui porque eu não quero pôr tropeço no evangelho, nenhum, né? Então, Paulo aqui ele foi bem claro que ele recebeu o salário, mas ele deixou de receber salário para não, naquelas igrejas de civil, para não dar ocasião, né, meus irmãos, a falatórios, a murmuração. Porque como ele já tinha desabafado lá, que ele, como servo de Deus, como apóstolo, o povo achava, lá ele desabafando, o povo achava que ele não tinha direito nem de comer. Tá comendo? Você não tem direito de comer não, miserável. Você é apóstolo, misericórdia. Ô Jesus, tem misericórdia. Irmão, tem gente ruim, irmão, dessa natureza. Se ele vê um apóstolo ali, um pastor comendo, ela tá comendo. Né? Vai falar, miserável, tá comendo o dinheiro do povo. Irmão. É perigoso dizer até essa expressão, misericórdia, Senhor, é um bem-aventurado, né, meu Pai? Como diz Paulo, não tendo nada, mas possuindo tudo. Sendo pobre, mas enriquecendo muito. São bem-aventuradas essas pessoas que pregam a palavra verdadeira de Cristo. Hein? Amém, meus irmãos? Então, Jesus requer que pregue a verdade verdadeira. Tem muitos que pregam o evangelho pela metade, irmão, para dizer, não, esse povo vai embora aí eu perco o meu ganho. E Jesus já mostrou para muita gente essas pessoas no inferno. Porque oculta a verdade do evangelho, prega pela metade querendo dinheiro. Você tem que pregar o evangelho verdadeiro, como ele é, pecado, vaidade, a carnalidade. Você tem que pregar o evangelho como ele é. E Deus cuidará de ti. Ficar com medo, não, eu vou perder ali os dizimistas, eu vou perder ali os ofertantes ricos, não. Você vai falar a verdade. Se quiser, se não quiser, você salvou sua alma e não é livre do sangue. Não é culpado do sangue daquela pessoa. Mas se você não pregar a verdade, só interessado no dinheiro, nas verdinhas ou no dinheiro brasileiro, e ocultar, não vai dar certo isso não. Então, meus irmãos, aqui ó, um ensinamento que o Senhor Deus, ele deixou muito bem claro. E aí ontem à noite eu comecei a ler, e aí depois eu comecei a entender. Agora, para você pedir dinheiro para você, assim, se você não tem uma igreja, ou se você não tá na obra missionária, só se você, assim, meu irmão, estiver passando um apuro, aí você pode dizer, gente, me ajuda que eu tô precisando de ajuda, mas isso seria o bom ir na igreja, e na igreja pedir, sabe por quê, meus irmãos? Porque lá é a casa do tesouro, é lá que tem o tesouro, é lá que o povo ajuda para ajudar o necessitado, para ajudar o pobre, para ajudar o que não tem nada. Quando meu marido morreu, quem pagou, irmã, ajudou a pagar o velório lá do meu falecido marido, foi a igreja, a sede estadual que ajudou também, né, o dirigente da minha igreja, né, a pagar ali, e os irmãos uniram e me deram uma ajuda para mim, que eu não tinha nada. Deram uma ajuda para mim, cada um se compadeceu de mim, deram uma ajudinha para mim, que me ajudou muito. Isso é digno diante do Pai Eterno. Não é exploração, não é enganação. Amém, meus irmãos? Quando você ajuda alguém que
precisa. E outra coisa, a obra do Senhor, né, como diz, a casa do tesouro tem que ter alimento, então você tem que ajudar com aquilo que Deus pôs, né, irmãos? Para ser dado como no Velho Testamento, né, você tinha também ali o que você tinha que dar, era mais pesado, que tinha os holocaustos, né? Mas agora não, Jesus ele se fez, né, irmãos, um holocausto para perdoar nossos pecados, né? Para nós ter vitória. Então temos que manter assim a obra do Senhor, amém? E Jesus e Paulo aqui explica direitinho que não é para ter escândalo, não é para ter exagero, né? Não é uma empresa particular nossa, não. É uma instituição caridosa, é uma instituição de vida. A igreja ela traz palavra de Deus e traz também ajuda ao necessitado. Então, o bom seria quando alguém estivesse passando uma privação, correr aonde? Na igreja. Principalmente essas bem grandonas, viu, meus irmãos? Tô precisando de ajuda, tô numa situação difícil. E essa igreja tem, por Jesus, direito de acudir aquela pessoa. Viu, meus irmãos? Tem que ter alimento ali sobrando, não é alimento no banco. Estão me entendendo, né? Não. Ou comprando coisa exagerada, ostentando. Não, porque isso vai fazer falta para o necessitado. E Deus está lá no seu memorial anotando. Ô, irmão, como é terrível, irmão, cair na mão do Deus vivo, fazer as coisas que não é para fazer. A coisa tem que ser em pratos limpos, tem que ser muito clarinha, tem que ser muito clara. Porque de Deus ninguém escapa, meus irmãos. Não, a coisa, você tem que ser justo, você tem que ser honesto. Porque senão o lago de fogo espera o aguarda. Então Jesus já deixou tudo explicadinho para nós não abrir nossa boca e começar a pôr tudo dentro de um saco e enterrar tudo, né, meus irmãos? Não. É dividido, é tudo separadinho, as coisas. Aí tem um versículo na Bíblia que fala assim: para nós acomodar com as coisas humildes. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai com as humildes. E esse versículo dentro da casa de Deus é essencial. Amém? Sempre Jesus falou ali no sustento e alimento. Paulo, sustento e alimento. Jesus, digno o operário do seu alimento. É o básico. O básico. Não é ostentação não, porque Paulo diz, nós não trouxe nada e nem vamos levar. Nós tem que zelar lá em cima. Jesus mesmo diz, não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem, a traça, a mina, né? É destruído, mas junta no céu com boas obras, junta no céu com coisa boa. Porque aqui você está de passagem, mas lá no céu você vai viver a eternidade. Se você fizer de tudo para alcançar o céu, você vai passar a eternidade, milhões, séculos e séculos, milhões e milhões de anos. Você vai passar no céu se você fazer as coisas justas. Mas se você fizer as coisas injustas, você vai passar esse tempo também no lago de fogo nos invernos. Entendeu, irmão? Por isso que Jesus falou, olha, não junta na terra, não tesouro, não. Junta no céu, né? E Jesus não falou o quê? Jesus falou o quê para o mancebo rico? Ele diz, Senhor, eu obedeço teus mandamentos aí. E ele era rico. Aí Jesus disse, te falta uma coisa. O que é, Senhor? Vende o que tu tem e reparte com os pobres. Eles são de fininho. Porque repartir não é comigo, não. Viu que Jesus pegou bem onde estava o coração dele, o tesouro? Venda e reparte com os pobres. Ele diz, não, negativo. Deixou Jesus por causa do dinheiro. Né, meus irmãos? Então, é complicado, né? Mesmo que a pessoa é rica, mas ele tem que ter um coração bondoso para ajudar sempre alguém do lado, ajudar quem pedir ajuda. Ele tem que ter o coração aberto para a caridade, né? Ele pode ser rico porque ele construiu, né? Ele trabalhou, ele ganhou, pode ser rico. Não é pecado, mas ele tem que ter o coração de misericórdia. Agora esse moço aí, Jesus provou ele e foi reprovado. Negativo, dá o que eu tenho. Imagina que eu vou vender alguma coisa para dar para alguém, vou nada. Mas Jesus quer que vende alguma coisa e dê um pobre, pega um dinheiro, dê o pobre, quem tem,
né? Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Então, o Evangelho do Senhor, Jesus ensinou muito bem essas coisas. Viu, meus irmãos? Para a gente não ficar confundido, para nós não ficar enganado, para nós ter entendimento. Então, todos aqueles que assistirem esse vídeo vão entender o que pode e o que não pode no Evangelho. Amém? A sua porçãozinha, o seu pouquinho, ou às vezes um agradinho, né? Não é pecado. Pecado é você usar de autoridade sua para querer arrancar dos outros para você. Para você ostentar, enriquecer nas custas do teu irmão, Deus me defenda. Aí é pecado, viu, irmão? Mas a sua necessidade, porque você é uma pessoa que batalha no Evangelho, a sua necessidade, como diz a Bíblia aqui, na humildade não é pecado, amém? Então tá bom, meus irmãos, que Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham entendido. Isso é aqui para o Novo Testamento, os quais nós vamos ser julgados, hein? Pelos quais nós vamos ser julgados. Amém, meus irmãos? Depois que Jesus morreu na cruz, a coisa inverteu. Não vai lá para o Velho Testamento não, viu? Porque é aqui, no Novo, que nós vamos ser julgados. Se você trabalhar, se você estudar, trabalhar, ganhar muito dinheiro com o seu suor, com o seu salário, você pode ser rico, desde que você não seja avarento, né? Desde que você tenha misericórdia do seu irmão necessitado, amém, que seja rico, que prospere a cada vez, né? Deus sabe quem é que ele, né, permite essa prosperidade que é dom de Deus de ficar rico. Esses um escolhido da salvação, né, irmão? Que é escolhido da salvação. Que não vai pôr o coração na riqueza dele, né? Mas que ele vai ser humilde, ele vai ter a sua riqueza, mas vai ter sempre um coração de misericórdia para o seu próximo. Deus sabe, né, irmão? Deus conhece. E não vai se corromper sua alma, né? Com a ganância, a soberba. Não, é meu e pronto. Não, eu quero mais e mais. Não, Jesus conhece, né? Agora aqueles que, né, irmão, para o céu deles é aqui, vai ricar até não ter onde pôr dinheiro. Mas o céu é aqui. Ai, Deus me defenda, o tesouro deles é aqui, Deus me livre. Não, eu prefiro ficar com a simplicidade do evangelho, né, irmão? Vivendo como Deus me permite, mas eu ter aquelas mansões lá de cima, viu, irmão? Quero pisar, andar naquelas ruas de ouro e cristal lá de cima. Muitas vezes, meus irmãos, como eu, meu filho pequenininho nos braços, eu não tinha leite para amamentar e nem dinheiro para comprar o leite. E a latinha de nestrogênio dele tá acabando, e olha, Jesus tá acabando, e agora? Não tem onde tirar. E de repente, batendo na minha porta, Irmã Maria, eu vim trazer aqui, ó, o leite pro seu filho. Irmãos, tudo esses apertos vale a pena, porque um dia Deus vai te colocar no muito, onde você nunca mais vai ter aflição, preocupação. Mas todas as minhas necessidades, irmãos, Deus supriu o necessário. Os pouquinhos chegavam, já na porta. Maria, olha isso para você. E tinha um marido novo dentro de casa que não queria trabalhar, preguiçoso. Por isso que pagou com a morte. Não queria trabalhar, não, dormindo, né, irmãos? Mas Deus usou de misericórdia para comigo e supriu toda a necessidade do meu filho. Nunca que eles chorassem e dissessem, oh mãe, eu queria uma bolacha e não tivesse, não. Nunca. Todas eles tinham ali. Se não tinha naquele momento, Deus preparava alguém para dar ali. Nunca eles tentavam de dizer, eu quis aquilo naquele dia e não tive. Não. Deus supriu todas as minhas necessidades. Todas. Vale a pena você seguir esse evangelho, irmão, porque você não perece. Mesmo quando você não tem nada,
O Senhor envia, como fez com o povo de Israel, mandou maná do céu, a chuva de cardornize, a água saiu da rocha, o mar se abriu. Deus é contigo, vale a pena você ser fiel. Seja fiel, não ganancie riquezas sem ser para você enriquecer nessa terra, sem ser sua, sem ser direito seu. Mas seja justo, honesto, Deus nunca vai te desamparar. Nunca vai te desamparar, vai ser contigo. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está, Senhor, a tua palavra, como o Senhor diz na tua palavra. Senhor, as coisas do Senhor, ela é muito séria e santa. Jesus, aqui está o limite que o Senhor permite e o limite que o Senhor não permite. Mas muitos, Pai, como Paulo, ele não queria nem o salário dele, mesmo que ele usou por uns tempos, porque ele preferia, Pai, na hora da aflição, ele ali, né, clamar ao Senhor e o Senhor enviar alguém, como fez nessa passagem, que uns irmãos vieram e supriram a necessidade dele, como em outras passagens também, que até muitas vezes ele trabalhou com a própria mão, e ele reclama aqui que ele não tinha, que o povo achava que ele não tinha direito nem de comer. Misericórdia. Oh, meu Deus, misericórdia. O povo achava, Senhor, que ele não tinha direito nem de comer. Que não tinha direito de levar uma esposa junto, os irmãos não tinham direito de nada. Quer dizer, era como uma múmia, você tem que viver pelo vento. Misericórdia. Mas aí ele explicou os direitos e ele não pegava para não escandalizar, mas só que os irmãos ajudavam ele, Pai, supria a necessidade dele, quando muitas vezes também ele trabalhava, meu Pai, né? E também ele trabalhava de noite na sua obra. E o Senhor não deixou ele perecer, só que riqueza ele não teve na terra, mas teve a coroa da vida, né? Teve no céu, assim somos nós. Deus abençoe todos esses meus amados e amadas irmãs que vão assistir esse estudo. Meu Deus, confirma a vitória para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus amados. Ser fiel. Nada vai te faltar, viu? Nesse problema aí, nessa sua causa, Deus vai estar chegando aí. Deus vai entrar, viu? Você não vai ficar aí sofrendo por muito tempo, a vida toda, não. Deus vai entrar com justiça, viu? Digo isso por mim. Deus vai fazer justiça por você. Deus vai te curar. Jesus Cristo vai te curar porque Ele levou sobre Ele as enfermidades. A porta vai se abrir. Deus vai suprir sua necessidade. Vai prosperar sua vida. Vai te dar trabalho para você trabalhar. Você não vai perecer, viu? Vai te renovar sua força fraca. Vai te ajudar. É só tu clamar. O mistério é clama e tema a Deus. Clama e obedece os mandamentos de Deus. Nunca tu perecerá. O socorro vem. Nem que tenha que vir do céu mesmo. Um anjo vindo do céu te trazer, mas que chega, chega. Viu? Deus abençoe vocês, meus amados, em nome de Jesus.